Olá, aqui é a Helga. Quem acompanha este meu canal católico, de uma católica, para católicos e sobre os católicos, que traz notícias direta ou indiretamente relacionadas com a catolicidade minha, nossa, pois, como eu dizia, quem acompanha este meu canal há algum tempo já teve a ocasião de receber notícias do blog do vaticanista italiano Marco Tosatti, o Stillum Curiae, que é como chama-se seu blog. Eu já trouxe 2 vídeos interessantes com opiniões da Monaca Guerriera, a monja guerreira, pseudônimo de uma religiosa italiana que de vez em quando envia cartas a Tosatti, que as publica em seu blog. Aquela monja não é a única pessoa que, sob pseudônimo, publica no blog de Tosatti. Hoje quero apresentar-lhes o Osservatore Marciano, o Observador Marciano. Ontem, 18 de abril de 2020, Tosatti publicou um artigo desse marciano, e vocês já entenderão por que ele faz-se chamar assim. Tosatti publicou o artigo dele, através do qual o marciano fala sobre o que nos espera no futuro imediato, depois que o frenesi do bichinho, e a maioria dos que me escutam já sabem a quem eu me refiro, o bichinho, esta coisinha que está aí e que não cessam de meter-nos pelos ouvidos e pelos olhos os meios de comunicação há já mais de 4 meses, desde que, na China, ele fez sua primeira aparição em Wuhan. O bichinho. Bom, então, como eu dizia, Tosatti publicou o artigo do Marciano, através do qual o Marciano fala sobre o que nos espera no futuro imediato depois que o frenesi do bichinho tenha se atenuado e extinguido. Mas, antes de entrar diretamente no artigo que me traz aqui, quero mostrar a entrada do blog do Marco Tosatti, em que ele, Tosatti, apresenta o Osservatore Marciano. Isso ocorreu no dia 11 de janeiro de 2019, há já mais de um ano. E, de fato, o Marciano já escreveu bastante no blog do Tosatti nesses 15 meses. Vamos àquela apresentação. Um observador marciano desembarcou no Stillum Curiae. Bem-vindo! Publicou Marco Tosatti naquele 11 de janeiro de 2019. Caros amigos, acolhemos hoje na nossa pequena comunidade de escritores uma nova personagem, o Observador Marciano. Os porquês e os motivos da sua presença e do seu nome explicam-lhes diretamente o Osservatore Marciano em pessoa. Então ele dá a palavra ao Osservatore Marciano, que diz o seguinte: Caro senhor Tosatti, peço-lhe hospitalidade, talvez com uma frequência mínima, mas eu prefiro não mostrar-me só para você. Tendo colaborado durante muito tempo com o Osservatore Romano, para quem não sabe, l'Osservatore Romano, o Observador Romano em português, é um jornal da Cidade do Vaticano que define-se a si mesmo como jornal diário político-religioso, que faz cobertura de todas as atividades públicas do Papa, publica editoriais escritos por membros importantes do clero da Igreja Católica. Foi fundado em 1861 e está até hoje aí. Bom, então dizia o Marciano: tendo eu colaborado durante muito tempo com o Osservatore Romano, eu assinaria aqui com o pseudônimo Osservatore Marciano, por uma razão muito simples. O que eu vejo e entendo quando o Papa ou o presidente da Conferência Episcopal Italiana falam, não me parece verdadeiro. Eu já não me sinto um terrestre católico apostólico romano. Sinto-me mesmo como um marciano, que não compreende o que a Igreja está se tornando e, consequentemente, no que se transformará o conceito de bem e mal. Lembra-se da historinha que prescinde do mistério do grande Dino Buzzati, referência ao escritor italiano. Historinha de Dino Buzzati sobre o disco voador que pousa em frente a uma pequena igreja do campo. Recordo-a em 2 linhas, resumindo-a à minha maneira. Então ele passa a contar a historinha do Dino Buzzati. Um padre que foi enviado a uma pequena aldeia de montanha, talvez por celebrar a missa tridentina, pergunta o Osservatore Marciano. Uma noite, enquanto olhava para o céu estrelado, lamentando não poder mais evangelizar como era sua vocação, viu uma estrela aproximar-se rapidamente. Era um disco voador. O disco para no pequeno jardim da igreja. Alguns marcianos abrem a porta e descem. Nada intimidado, o padre pensa: o bom Deus escutou-me
e enviou-me marcianos para que eu os convirta. Aproxima-se, assegura-se de que é compreendido e começa a falar aos marcianos sobre o Evangelho de Cristo. Os marcianos dão sinais de que compreendem perfeitamente de quem ele está falando, tanto que o interrompem depois do relato da última ceia e lhe dizem: então, o Filho do Criador também veio aqui para redimir? E onde está ele agora? Queremos ir adorá-lo na sua encarnação na terra. O sacerdote responde: se me tivesses deixado terminar, eu teria explicado que Deus encarnado aqui na terra foi crucificado pelos homens. Os marcianos mudam de cor, endurecem, interrompem-no, olham para seu rosto e dizem uns aos outros: o Filho do Criador também veio aqui e crucificaram-no? Vamos deixar esse lugar imediatamente. E, voltando ao disco voador, saem, deixando o pobre sacerdote impressionado. E volta a falar com Tosatti, o observador marciano, diz: como lhe disse, senhor Tosatti, eu também me sinto como um marciano quando observo o que acontece na Santa Igreja fundada por Cristo antes da sua crucificação. Já não a reconheço e tenho vontade de fugir. Há alguns dias ouvi o sumo pontífice declarar na televisão que é horrível recusar acolher os migrantes que fogem de guerras, carestia, fome, perigos ambientais. Mas não é de modo algum verdade. As migrações não se explicam por nenhuma dessas razões. Basta ver os migrantes que chegam e que são quase todos homens jovens entre os 20 e os 30 anos, muito poucas famílias e nenhum idoso. O Papa está mentindo? O Papa celebra a Santa Missa, recita o Ângelus e depois incita ao desprezo e até ao ódio para com aqueles que se preocupam com os pobres italianos, com os velhos italianos, com a segurança dos italianos. Pode ter alguma razão, talvez, mas não os trata como um pai amoroso, não os corrige paternamente, aponta-os como desprezíveis. Por quê? Assinado o observador marciano. Então aqui nós vemos que essa é uma pessoa que tem críticas para a Igreja Católica, essa que está aí, presidida por Francisco há 7 anos, e em janeiro do ano passado pediu a Marco Tosatti, para usar seu blog para, através deste pseudônimo, escrever ali. E ele faz uma referência aqui ao final a esse problema dos migrantes. Para quem não sabe o que acontece na Itália, há um problema severíssimo, muito sério na Itália, porque da África partem quantidades impressionantes de pessoas através de barcos de ONGs, partem do norte da África, cobrando um absurdo, muito dinheiro, a esses africanos, que, na verdade, são migrantes econômicos, como chamamos. A maioria deles não vem de países em guerra nem nada disso. São migrantes econômicos, querem uma vida melhor. E o que fazem é pagar um alto preço, atravessam o mar Mediterrâneo e desembarcam na Itália. Quer dizer, todo o sul da Europa, que olha para o Mediterrâneo, recebe essa quantidade ingente, impressionante de pessoas que chegam aqui e causam um enorme problema para a população nativa, que paga impostos e que vê como seus impostos são todos direcionados por esses políticos globalistas de esquerdas. A maioria deles são direcionados os impostos para pagar a vida desse pessoal nesses países. Enchem o sistema sanitário sem contribuir, quer dizer, um grande problema. As cidades europeias hoje estão ficando cheias desses recém-chegados, que começaram a chegar aqui, principalmente a partir de verão de 2015, quando a Angela Merkel abriu as portas da Europa para esse pessoal. Imigrantes ilegais que causam problemas enormes problemas de desequilíbrios nas sociedades do sul da Europa, na Europa inteira, na verdade, em toda a União Europeia, porque sabemos que a União Europeia não tem fronteiras internas. Então esse pessoal chega, por exemplo, na Itália e pode mover-se pelos 27 países da União Europeia sem problema. Mas vamos aqui ao artigo exato que eu quis trazer aqui hoje, do observador marciano. Então, o artigo é este aqui. Observador marciano nos avisa, cuidado com o que eles preparam. E diz o Marco Tosatti, este 18 de abril.
Caros amigos e inimigos de Stilun Curi, o observador marciano enviou-nos um relatório particularmente perturbador sobre o que nos espera no futuro imediato, depois que o frenesi do bichinho tenha se atenuado e extinguido, e, aproveitando a emergência, terá havido quem tenha feito todos os seus jogos e colocado todas as suas redes de modo bem seguro. Boa leitura. Então, fala o observador marciano. Caro Tosati, a nossa inteligência informa-nos sobre os planos estratégicos secretos em que estão trabalhando na ONU, em colaboração direta com a nova sede da Unesco, em Roma, o antigo estado da cidade do Vaticano, diretamente com o presidente do Conselho de Administração, Jorge Bergoglio. Aqui é uma crítica, não? A Unesco, todos sabemos, é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Jorge Mário Bergoglio, ou melhor, Francisco, o atual ocupante da Cátedra de Pedro, tem colocado toda a estrutura do Vaticano e da Igreja Católica a serviço da ONU. Há um vídeo meu, facilmente encontrável aí no meu canal, em que eu mostro como Francisco disse que todos temos que obedecer à ONU. Mas sigamos aqui. Tivemos acesso a 5 dossiês, de um total de 12, que eu gostaria de antecipar brevemente aos seus leitores, para que eles possam comentá-los com o maior número possível de pessoas. Trata-se de criar um sentimento comum, para poder preparar-se, pelo menos em parte, para sua aplicação. 1. Em breve, será lançada uma campanha mediática como a de Orwell, de 1984, uma referência aqui ao livro de George Orwell, o escritor inglês, o livro 1984. Em breve será lançada uma campanha mediática como a de Orwell, de 1984, destinada a convencer insidiosamente, pelo menos o mundo ocidental, da óbvia correlação entre a vida humana e a vida da natureza, a Mãe Terra e os animais, por assim dizer. Ser-nos-á explicado, graças aos grandes líderes globalistas, o Papa Bergoglio, em primeiro lugar, já começou, que a pandemia nos ensina que é necessário proteger o planeta, não a criatura humana, que o homem egoísta, ganancioso, o câncer da natureza, estava destruindo, criando os desequilíbrios que causaram o vírus. O homem voraz come todo tipo de animais vivos. Vejam bem isso. Come todo o tipo de animais vivos, envenena o solo, a água e o ar, criando assim o vírus e as condições de contágio, criadas graças à sua ansiedade de crescimento econômico a todo custo. Serão propostos estudos científicos para documentar a correlação entre o clima e a pandemia do bichinho. A pequena Greta será substituída pela filha de um doente com HIV que testemunhará os efeitos da infecção. Bom, aqui, vejam bem, quando ele fala, né, que o homem voraz come todo tipo de animais vivos. Quem está acompanhando as coisas que acontecem aí, vê que existe uma propaganda há bastante tempo contra o consumo de carne e querem que nos tornemos veganos, vegetarianos, a toda custa, né? Porque dizem que os animais são criação dos animais, o abate e todo esse processo para levar-nos a carne para a mesa é um problema para a mudança climática. Bom, para esse agente globalista, tudo que há no mundo é um problema para a mudança climática, inclusive nossa própria existência, não é assim? Mas vamos ver como continua aqui. Ele diz, em segundo lugar, explicar-se-á que, para prevenir uma possível próxima pandemia, é necessário intervir no clima, na alimentação e nos nascimentos. Nos nascimentos, vejam bem. Ele não vai estender-se sobre isso, mas a gente sabe que esta intervenção sobre os nascimentos tem a ver com o ABORTO, que é um dos mais importantes pontos da agenda da ONU, como eu mostrei a exaustão já neste canal. As grandes estratégias de solução que serão consideradas necessárias e que serão impostas aos jornais, à televisão, às universidades serão decrescimento, apenas economia verde, mas, sobretudo, inclusiva. Inclusiva significa importar imigrantes. Vejam aí outra vez o problema dos imigrantes. Inclusiva significa importar imigrantes de países imunes ao vírus para acasalá-los com mulheres nativas e assim resolver a médio prazo
o problema imunitário de vossa raça europeia. Ele, como um suposto marciano, fala assim, não? Vossa raça europeia. Terceiro, os novos governantes já não terão que ser os velhos tecnocratas das finanças, mas terão que ser cientistas, melhor se pertencerem a universidades americanas, como a Universidade de Stanford, que em breve abrirá uma filial italiana na sede da LUMSA, a Universidade do Papa. Bom, LUMSA, para quem não sabe, é a La Libera Università Maria Santissima Assunta, a Universidade Livre de Nossa Senhora da Assunção, né? Uma coisa assim na tradução, que estabelecerá a forma como devemos viver, comer, copular, etc. Repito esse parágrafo aqui que ficou um pouco confuso. Os novos governantes já não terão de ser os velhos tecnocratas das finanças, mas terão que ser cientistas. Melhor se pertencerem a universidades americanas como a de Stanford, que em breve abrirá a filial italiana na sede da LUMSA, a Universidade do Papa, que estabelecerá a forma como devemos viver, comer, copular, etc. Quarto, há que conseguir agora uma verdadeira cooperação global, pelo que temos que facilitar a declaração de organismos globais, tipo a OMS, e maiores controles globais. Demonstrar-se-á que os soberanismos são muito prejudiciais. Demonstrar-se-á que seu Salvini, o político italiano, não é? É um inimigo da humanidade. Claro, Salvini pugna pelo soberanismo, né? A sua Emma Bonino é uma política italiana, para quem ajudar os supostos refugiados é uma obrigação moral. Emma Bonino, diz aqui o marciano, será candidata ao Prêmio Nobel da Paz e irá recebê-lo patrocinada por Jorge Mário Bergoglio, e por Crozza. Crozza é Maurizio Crozza, um comediante italiano. Quinto, o papel do setor privado na economia deve ser reduzido. Já o estamos vendo, não é? Agora mesmo aqui na Europa e no resto do mundo estamos vendo como as empresas e os pequenos negócios privados estão fechados, como se produtores, os comerciantes, os industriais, os empresários fossem criminosos. Estamos vendo isso em todas as partes, no Brasil, aqui na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, é mundial isso. Mas segue ele. O setor privado é um especulador egoísta e ganancioso. Só o Estado garante o bem comum. Uma vez que já não existem estatísticas no seu país, na Itália, será convencido a importá-las da França, obviamente sob proposta do Grande Oriente. Bom, aqui é uma referência à maçonaria francesa, que tem um enorme poder de influência sobre os políticos franceses, como eu já mostrei em um vídeo, cuja chamadinha eu vou deixar na parte superior direita aqui enquanto eu falo, um vídeo de um ex-maçom francês que explicou como o parlamento francês está dominado pela maçonaria. Aquele vídeo é bastante interessante, muito importante, e eu recomendo vivamente que o vejam. Segue aqui o marciano, o observador marciano. Caro Tosatti, lembre que nós, de Marte, lhe informamos. Agora faça o que puder. A única pessoa a quem eu não posso dar qualquer conselho sobre como comportar-se é ao Bergoglio. Vejo que estão fazendo uma grande campanha na Fake News. Eu não vou dizer a palavra exatamente porque está proibida aqui no YouTube, hein? Fake News. Vocês sabem o que é? As mentirinhas dos noticiários. Bom, vejo que estão fazendo uma grande campanha na Fake News, até criaram uma comissão noticiosa anti-falsificação. Por que você não pensa numa associação anti-fake pope, anti-falso papo? Agora, está claro a quem ele presta contas. Claro, ele está dizendo aqui que o Papa presta contas à ONU, não é? Ficou muito claro agora nessa crise sanitária que estamos vendo. Seja como for, termina o Observatório Marciano. Nós lhe avisamos. Assinado, seu Observatório Marciano. E assim termina essa graciosa intervenção dessa pessoa que trabalhou no meio de comunicação mais importante do Vaticano, o Observatório Romano, e que hoje encontrou abrigo no blog do Marco Tosatti e está dizendo aqui, não, que teve acesso a um dossiê em que estão colocados os próximos passos desses globalistas para controlar-nos. É isso. Obrigada e até o próximo vídeo.